Episódio 59 no ar. Começamos apressado já, mano. Eu quero já te agradecer pela tua audiência, pela tua presença aqui com a gente, viu? Puxa a sua cadeira, senta com a gente aqui nessa mesa, que hoje a gente tem muita coisa legal para falar, top. Nós estamos vindo desse congresso maravilhoso, Corpo e as suas engrenagens. Então não deixe já de compartilhar, de comentar, de dar aquele like caprichado. O pastor chamou atenção no culto esses dias aí. Como é que um vídeo que tem 1000 acessos só tem 100 likes? Isso é uma boa pergunta. A galera não tá curtindo. Não é, essa é uma taxa que a gente tem que aumentar. Não sei se a galera assiste, né, pela TV e tal, mas, cara, vai lá no teu YouTube, pelo celular, aperta lá o botãozinho, ajuda a gente aí com isso aí, que a gente entrega essa mensagem para mais pessoas. Isso é uma mensagem que parece tão chata no começo, em que só fala disso, mas é importante, viu? Então, não deixa de fazer isso aí. Certo, pastor? Certo. Bora. Filipão na área. E aí, gente? Sumiu a cadeira, hein, meu? Não largo mais não, esquece. O primeiro a chegar e o último a sair. É isso aí, mano. Vamos com tudo. Vamos com tudo. A gente tem tanta coisa para falar hoje. Tá mostrando aqui já já tá cortado aqui já, né? Olha esse cenário maravilhoso que a gente tem especial para o nosso congresso e pelo jeito ele vai ficar por aí, né, pastor? É, e não mexe, dá um salve pra galera aí. Aí sim. Top. A gente precisa dar um nome para esse cara aqui porque ele vai fazer parte do nosso cenário, certo? Certo. Cenário novo, né? Bate palma aí, ó. Então a galera tá pedindo para aplausos. Aê. Aplaude, igreja. Esse boneco vai ser parte do cenário agora. Precisamos de um nome pra ele mesmo, né? Vamos pedir pra sugerir o quê? No Instagram? Pode ser nos comentários ou no Instagram, onde você quiser comentar lá, põe aí pra gente aí um nome, uma sugestão de nome. Eu vou dar o primeiro. Vai, qual que é? Seu Arilton. Seu Arilton. Eu vou dar o meu então, Egrenilson. Ô, louco. Chester. Engrenaldo. Engrenaldo é bom também. Tá bom. Vamos pensar depois nele. Tá bom, deixa seu comentário aí, viu? Pastor, como é que tá aí teu coração depois desses dias intensos aí sobre esse tema tão incrível que você já deu aí a dica que a gente vai falar isso o ano inteiro, né? A gente vai falar o ano inteiro não do assunto engrenagem em si, né? Apesar de ter muita coisa legal para falar, como a gente já comentou no pod passado aqui, tem muito tema, porque tudo que diz respeito ao funcionamento, máquina, corpo, é tão extenso para a gente falar, mas mais do que isso, a gente quer falar sobre as engrenagens. Não sobre engrenagens, mas sobre as nossas engrenagens do Ministério Bola de Neve, sobre a igreja, né? Que são os ministérios atuantes. Para quem veio na igreja, e se você não veio, a gente deixou os cartazes ali, foi muito legal os cartazes. Você já leu todos, não? Todos não. Não, vale a pena. Eu achei muito lindo. Você já leu todos? Eu li, não. Alguns? Li alguns. Tem uns muito, muito legais lá. E a pessoa poder olhar para o ministério, conhecer o ministério, entender a importância do ministério. Vai ser desafiador para mim, pessoalmente, para pregar, porque a gente precisa de uma palavra de Deus dirigida da Bíblia a respeito de cada ministério. Sobre a comunicação, sobre casais, sobre o NV. O que você prega sobre o NV? A importância de dominar o pecado, de não deixar ser dominado. O que você prega sobre casais? A unidade do casal, a importância deles estarem caminhando debaixo de uma palavra de bênção, em unidade, serem dois, amar a esposa, marido e etc. O que você vai falar sobre artes? Sobre música, dança. O que você vai fazer sobre adoração? Fácil. O que você vai, o louvor? O que você vai fazer? E cada ministério uma palavra dirigida. Então, por isso a gente vai entrar no ano. E a gente vai querer cumprir aquela proposta que a gente fez de sempre ter aqui na mesa uma pessoa que provavelmente seja o líder ou alguém do ministério falando sobre os atalaias, sobre ministério infantil, sobre e etc. Então a gente vai ter todo mundo aí, vai ser um ano em que a gente vai falar. Enquanto a gente fala daquele assunto, a gente apresenta o ministério para a igreja. Então, a gente está falando que 2024 vai ser muito legal, mas provavelmente seja 2025, já que o 2024... Pela quantidade, né? vai ser um ano em que a gente vai apresentar muita coisa para a gente poder virar 2025 robusto. Qual é a ideia, cara? A ideia é que, como eu comentei domingo, e eu meio que quase que introduzi falando isso, a gente tem intenção de mudar para um lugar maior. Eu tenho sonhado, e não é que eu sou cagão,
desculpa o termo, mas que eu sou medroso. Mas se você não quer mudar para um lugar com o dobro de tamanho, sem ter o dobro de pessoas trabalhando, entendeu? Porque é assim que a gente esgoela as pessoas, é assim que a gente cansa as pessoas, né? Outro dia, cara, eu tava vendo a Francis estava vendo, eu tenho certeza que ele não se expressou do jeito certo, então eu não tô condenando o cara, mas ele falou uma coisa que eu estranhei, assim, foi quadrada para mim. Ele falou assim: a cultura do voluntariado é o que mata as igrejas e mata o povo de Deus. Falei, como é, amiga? Tipo, o que é isso? Como assim? Ele falou, não, porque as pessoas agora, elas têm mérito na igreja por conta do trabalho que elas prestam e tal. E eu falei, cara, que história é essa? Tudo na Bíblia é na base do voluntariado. Deus quer um coração voluntarioso. Davi ora pedindo um coração voluntarioso. Deus pede para entregar aquele que tiver um coração voluntário. Como assim voluntário está quebrando e matando a igreja? Pois então eu conheci uma igreja de um amigo, e lá na igreja dele ele falou assim, que todo mundo é contratado. O serviço tem um serviço de segurança e de seguranças espalhados nos quarteirões. Interessante. Quem arruma a igreja e limpa a igreja é um serviço contratado de Terceirizado de limpeza. Terceirizado de limpeza. Pois não. O pessoal do som é uma equipe técnica de uma empresa que cuida do som. Pois é. Os músicos são contratados para eles terem compromisso de tocarem. Pois. E o que as pessoas fazem mesmo? Elas vêm, sentam e assistem. Sério? É esse tipo de igreja que você quer? Que as pessoas só sentem e recebam? A gente quer que as pessoas sentam e recebam. Isso soou tão estranho para mim. Bem estranho. Porque esse não é o que eu não vou nem falar assim, você tá certíssimo ou você tá erradíssimo. Mas não soa para mim como algo, né? Para mim, o coração voluntário e as pessoas servindo por desejo, por vontade, é o caminho para que a pessoa faça com prazer, com amor e etc. Fora a quantidade de gente numa igreja dessa por obrigação. Então. O cara tá cumprindo um trabalho, né? Exato, mas essa cultura que virou... Eu não estou condenando no geral, mas assim, nos Estados Unidos, as igrejas, elas são bem domingueiras, um povo sem compromisso de envolvimento com a igreja, é mais para ir receber, assistir um culto, pegar uma palavra que edifique e pronto, mais ou menos isso, essa rotina. A lá, missa da igreja católica, que eu também não estou desfazendo, nem falando, mas assim, qual o compromisso? Pouquíssimos têm, a maioria vai, pega, senta, pega uma missa e volta. Não é esse o tipo de caminhada, de jornada e nem de proposta que Jesus deixa para a gente ser o corpo de Cristo na Terra. Para mim é uma proposta de, cara, eis que a mim foi dada toda a autoridade, vai, faz, vocês são igreja, a porta do inferno não prevalece, permaneçam unidos. Tal. Para mim é isso, não é senta, recebe e vai. De forma que você não conhece ninguém, que você não cria vínculos profundos e tal. Enfim... Então, meu desejo é que a gente tenha bastante gente com um coração voluntário servindo para que a gente possa um dia ter uma igreja realmente maior, servindo a outros que vão chegar como um dia a gente chegou e foi servido. A gente tem a quantidade de gente voluntária? Porque é muito ministério, né? É muito ministério, mas a gente tem. Tem? A gente Legal. tem. Eu vou chutar aqui, é mais ou menos isso, mas a gente tem cerca de 850 obreiros na igreja. Que bênção. Meu Deus, eu nem tinha noção que era tudo isso. Eu fiquei curioso. Eu achei que ia ter, porque quando eu fui pro Ministério das Atalaias, eu preenchi uma ficha. Então eu imaginei que existe ali um número. Se você pegar, por exemplo, os Atalaias, é um ministério bem grande, operante e tal. Ele também é um ministério de entrada, então muita gente vai e acaba ficando. Mas só os Atalaias deve ser o quê? Uns 80, 70, por aí ou não? Na minha, acho que tem uns 20. Na escala São B, quantas escalas? a gente são 3, A, B e C. Então, se for 20, tem uns 60, por aí. Entendeu? Zeladoria. Mais os líderes, aí, então. Enfim, se você somar todos os ministérios, né? Dança, teatro, jiu-jitsu, ministérios que são
também aparelham a igreja assim. Fora Ministério de Louvor, deve ter quanto? Uns 30 levitas, pelo menos. E assim vai, cara. Você pensar quase 40 ministérios, você tem um tanto de gente, né? É engrenagem pra caramba, hein? É engrenagem pra caramba. Agora, cara, pensa comigo. A gente não entrou nessas viagens, mas mais cedo ou mais tarde a gente vai falar sobre o corpo, sobre a complexidade de... Você pega, por exemplo, uma mesa desse tamanho aqui, ó. Ou você pega um negócio desse aqui, ó. Cara, quantas pequenas partes você divide uma mesa dessa daí? Ixi. Muitas. Mas muitas. Então, você pega, cara, hoje, por exemplo, eu estava falando com a líder do ministério, resolvendo um problema de uma das pessoas. Essa pessoa também vai na sede. E aí ela falou, por conveniência aqui, que ela serve lá, e lá ela falou que serve aqui. No fundo, ela não é acompanhada direito por ninguém. Então a gente, né, nisso envolveu o líder desse ministério da sede, que é acompanhada por um pastor. E vai, cara, e conversa daqui Meu dali Deus. por causa de uma peça que foi... Uma peça, É, olha o então, tamanho. então, cara, é tão complexo, tão complexo. Se você pegar o teu organismo, as pequenas partes dele e tudo que faz, então realmente é muito complexo, cara. Realmente é muito complexo. Pra quem tá chegando, assim, pastor, e quer e deseja, almeja ser uma engrenagem nesse corpo, assim, você tem uma instrução básica, assim, pra passar, ou critério? Eu tenho algumas. Para começar, eu quero deixar isso muito bem claro, não aqui só não pode, mas nos cultos. Eu não estou insistindo para você trabalhar porque a gente quer uma igreja que cresça. Meu Deus, pastor, sonha com ter pessoas, com não sei quantas pessoas. Não é isso. O que a gente sabe é que quanto mais você serve e quanto mais você recebe, como o apóstolo Rina fala, você não é fonte, você é caixa d'água. Você recebe para entregar. E você guarda em si. Quanto mais você serve, mais você precisa receber. De forma que quanto mais você serve, mais Deus vai usar e vai derramar sobre você para você ser instrumento. De forma que o servir tem mais a ver com você mesmo, no modo de dizer, quando você vai receber, do que de fato com o que você está fazendo. Então, a minha insistência em que as pessoas entendam esse princípio é para que elas mesmas cresçam. Se você, por exemplo, Felipe, que é mais novo, não tivesse se envolvido em nenhum ministério, desde que você entrou, se tivesse só sentado e pego o culto desde o dia 1, você não teria crescido a metade do que você cresceu. Né? Com certeza. Pelas pessoas que você conheceu, pelas conexões que você fez, pelas engrenagens, por exemplo, hoje você está conectado aqui com a gente. O quanto que você já aprendeu de vir. Às vezes a gente chega aqui, o Felipe já montou tudo aqui, os meninos estão... Porque só de você estar junto ali, presente, você já se conectou em uma engrenagem que te deu mais força para você girar. Então, o fato de eu insistir sobre o benefício de servir, não é que a igreja é a beneficiária, é você que é o beneficiário de servir. Então esse é o ponto 1. Segundo, para você servir, você precisa ser preparado e equipado. Entenda que, eu não vou mostrar isso agora, mas a minha ministração de domingo era, muitas pessoas querem o Espírito, mas não o recebem, por 3 motivos. Eu falei sobre 1. Era para eu falar sobre 3. Ainda tem sequência, então. Ou seja, o primeiro motivo é, não estão preparados. O segundo motivo, o terceiro motivo, talvez eu pregue depois. Mas assim, existem... Então, as pessoas querem o Espírito, mas para quê mesmo, como a gente disse, né? Então, se você servir, você vai ver Deus derramando sobre você, porque Ele está confiando em você. Cara, é como... Imagina que você fosse um polícia. Você tem um badge, Distintivo. um distintivo, você tem uma licença para carregar uma arma e fazer o uso dela, se assim for necessário. Confiando que a gente te treinou, te capacitou, te habilitou para disparar essa arma, mirar essa arma, e que você vai saber quando usar essa arma devidamente. O dia que você não é mais polícia, o que acontece? Dá esse distintivo, dá essa arma, porque a habilidade até está em você, mas você já não é mais licenciado para isso. Dá para entender? Uhum. E imagina agora que você usa essa arma indevidamente ou
que você é polícia, recebe para isso, só que todo dia você deixa a arma na gaveta, esconde o teu distintivo, para o teu carro debaixo de uma árvore e dorme o dia inteiro. O dia que o Ministério de Segurança Pública te descobrir, ele fala, cara, desculpa, você não faz nada. Devolve tua arma, devolve. Cara, Deus só vai equipar quem faz uso dela. Deus só vai preparar quem tá lá e quem é licenciado para isso. Então, se você quer viver mais dessas coisas de Deus, vai ser inerente você se envolver nas coisas de Deus. Mas deixa eu fazer um parênteses aqui, sei que estou falando muito. O ministério não é só dentro do prédio da igreja. O ministério também é fora, especialmente fora do Você falou isso ontem. prédio da igreja, isso. Então, não é que você é obrigado a fazer alguma coisa aqui dentro do prédio nas quintas e domingos. É que esses são os dias que mais se carece de obra, de trabalho, de fazer, de filmar, de carregar, de iluminar, de encher, de cuidar de criança, de limpar, de tudo. Mas é um trabalho, cara, que é lindo feito fora daqui, que Deus quer te usar também. Então, repito, o maior beneficiário é você. Mas para você viver isso, é óbvio que você precisa passar por um processo de treinamento, um processo de ser equipado, de ser preparado, de criar vínculos, de se conectar com engrenagens. Então não é assim, cheguei, me dá um distintivo e me dá uma arma aí que eu quero matar bandido, tipo isso. Calma, não é assim, cara. Então vem, entra no ministério, se conecta a uma célula, o teu líder de célula vai te acompanhar, vai te conhecer. Daqui a um pouco você vai ser encaminhado para um ministério que tem a ver com você, não sem antes passar por 3 ministérios de entrada, que é Brigada, Zeladoria e Atalaias. E aí sim, por exemplo, Gabriel está aqui. Gabriel passou pelos Atalaias. Ainda está, né? Ele ainda está nas atalaias. O Felipe também passou pelos Atalaias, começou. Então, esse é um processo. Por que tem que passar por esses 3 ministérios? Para quem tô perguntando, para quem Ótima tá chegando aí. O motivo de passar por esses 3 ministérios é porque são 3 ministérios bem carentes. Não é carentes, carente é uma palavra. Que acho que É tem demandado. bastante demanda, né? Demandado, Tem isso. bastante demanda. Eles estão praticamente operando em todas as reuniões, em todas. Por exemplo, terça-feira não tem ministério infantil, mas tem atalaia, e tem limpeza de igreja, Isso. e tem gente fazendo, cuidando. Não tem transmissão, não tem vídeo, mas tem. Sexta, mesma coisa. Sábado, mesma coisa. Abre. Domingo de manhã, domingo de noite. É muita coisa, né, que acontece. E, assim, não estou menosprezando de forma nenhuma, mas esses ministérios, eles implicam em menos entrega de conteúdo espiritual. Vamos assim dizer. Eles são trabalhos de Background, assim. de background, Backstage. de Backstage, backstage, né? de bastidor, porque você não aparece e tal. Então, esses são alguns motivos. Segundo, você vai começar a criar conexões importantíssimas e um mais velho sempre treina o outro novo. Então, você começa a entender. Você já viu? Todo mundo que aprende de alguém. Ninguém. Se você pegar uma criança e deixar ela isolada, primeiro que ela vai morrer de fome ou de sede, porque ela precisa ser cuidado. Mas suponhamos que alguém, enquanto ela está dormindo, deixa um prato de comida, um copo de leite, durante os primeiros 10 anos da vida dela, sem contato nenhum com nenhum outro ser humano. Ela não vai falar. Ela provavelmente tem hábitos animais. É quase a história do Mowgli, do Tarzan, sei lá. Entendeu? Foi ensinado por macaco. Então, você só aprende vendo outra pessoa aprender. Você tem noção de que você, para falar, para andar, para fazer tudo o que você fez, você cresceu no colo da tua mãe vendo pessoas fazerem o que você, né? A Lulu ou qualquer filho, ele vê falando, fazendo, enfim. Então, agora você tem a chance de olhar outras pessoas fazendo, entender como é que é, entender como é que é o mecanismo do ministério. Você agora, e é por isso que eu amo ministério que é alinhado, porque quem entra em ministério alinhado, cresce alinhado, não cresce bagunçado. Então, esses ministérios são muito importantes, porque ali você aprende disciplina de escala, você aprende rigorosidade na chegada, na saída, no seu compromisso.
você aprende organização, você aprende que você tem que usar o teu crachá devidamente, que você tem que tem um uniforme, vamos assim dizer, posicionamento, comunicação. Cara, é uma escola, né? E aprende toda a logística de funcionamento da igreja também, esses ministérios, né? E da igreja também, porque você está envolvido em tudo e tal. Daqui um pouco, cara, você passou por esse ensino fundamental, aí você está pronto para seguir para algum caminho que... Passou e aguentou, né, paizão? Porque assim, eu acho que, né, dos motivos, eu acho muito louco isso assim. Você tem que passar aqui, não, eu já quero ir lá pro som. Sei lá, né, cada um. Sou velho, sou formado, tenho Então, MBA de não sei o tem quê. esse lance, né, de assim, você acabou de chegar na igreja, tem um processo, isso é legal, porque assim, e se o cara vai pro som, aí, conta com o cara, o ministério menor, daqui a pouco o cara larga tudo. Então, assim, se ele não aguentou lá, Ele já tá não serve, digamos assim, tá né? qualificado Igual a pastora pra falou, receber, como é que é? Pessoa que não serve, não presta. Quem não serve, não serve. É. Exatamente. Eu estava falando com o Gabriel hoje isso. Cara, uma das maiores dificuldades, foi mais ou menos isso, né, que a gente falou, uma das maiores dificuldades que a gente tem como liderança, como pastor, é pegar uma pessoa que tem, tem um bom coração, tem boas ideias, tem conhecimento, mas não tem compromisso. Então a gente pega e fala, cara, o compromisso é a premissa, é a base, é o fundamento para tudo que vem depois. Então você, com todos os seus planos, suas ideias, legal, mas eles só são bem-vindos se a gente entender que você é consistente o suficiente para operar suas ideias. Porque senão atrapalha o funcionamento da igreja. Exatamente. E é interessante porque tem pessoas que entram, às vezes, né, não querendo muito, sério, é só esses ministérios, mas eu sei, mano, eu toco, sei lá, eu faço. E aí a pessoa entra e ela não sai mais, cara. Isso é muito legal. Os atalaias têm muito essa cultura da galera que eu ouço, e, inclusive... É uma família, né? É uma família. Eu tava falando com... Queria até deixar um abraço pro pessoal aí, que eu sei que a galera tá acompanhando a gente, sempre comenta, me manda lá, às vezes, uns feedbacks lá no Parabéns aí, os atalaias. Os atalaias são top. Eu tava até comentando com um dos líderes, porque o Bruno perguntou, você tá... Aquele negócio, né? Ficar trocando ideia, tem uma hora que a gente fica ali fora... Aí ele falou, você entrou? Eu falei, eu entrei e tô aqui. Não, mas tem alguma ideia? Não sei o que. Eu falei, eu entrei porque eu já tinha muito tempo de casa. Eu até achei que eu demorei pra entrar. Tipo, fez 2 anos quando eu comecei. Eu acho que foi muito tempo. Uhum. Tudo bem que, digamos que 1 ano foi... Um ano que eu não tava nem aí. Então, um ano. Mas eu achei que eu demorei um pouco. Você entrou por quê? Eu entrei porque eu acho que é o mínimo que eu tinha para fazer depois de 2 anos sentado numa cadeira direitinho, o banheiro sempre limpo, confortável. Para mim, o que é mais confortável? Eu sentar e ficar vendo. Porque depois ainda tem que ver a pregação, porque, né? Então, eu acho que assim, eu entrei, eu falei pro Bruno, eu achei que era o mínimo eu entrar no ministério. Então, eu peguei dos ministérios de entrada, você fica ali já fui recepcionista, então você já fica meio que abre a porta, dando oi, trabalha com carro, com isso. Então, eu falei, vai nesse aqui que acho que eu me encaixo melhor do que limpar banheiro, que eu não faço a mínima ideia como é. Então, assim, e Deus vai mostrando muita coisa. É uma escola enorme, cara. É uma conexão. Assim, o ministério é maravilhoso. Pena é quem tem a sensação de que tô oferecendo ali para ele, em vez de o que eu tô recebendo e aprendendo nessa troca. E o exemplo que eu dei foi que algumas pessoas chegam e falam, beleza, quantas horas você pode entregar voluntariamente? Eu estou falando de instituto forte, estou falando de assistência social, de saídas de evangelismo, eu estou falando de saídas do pão, de projetos na favela, de tudo que a gente faz aqui. Quantas horas você consegue entregar voluntariamente? 6 por semana, conta comigo. Segunda, quarta e sexta é nós. Domingo, sexta e terça nós estamos lá, beleza. 6 horas, beleza. Mas o cara entrega 3 horas e meia. Aí, cara, aí vem um outro cara e fala, eu consigo entregar 2 horas, pastor. Conta comigo toda terça de noite. Beleza. O cara vem e fica 2 horas e meia. Aí você fala, cara, esse cara entregou 150% do que ele prometeu. 120%. Mas aquele entregou 60% do que prometeu. Pô, mas eu entreguei muito mais do que... Mas você entregou metade do que se prometeu e ele entregou mais. Então vem e se compromete só com o que você pode, mas entrega o que você se comprometeu a entregar. Já é o suficiente para mim. Porque se todo mundo entregar e se comprometer com pouco, ninguém esgoela e a gente não cansa ninguém.
É só isso que a gente, esse compromisso, essa consistência do teu trabalho. É mais ou menos isso. Isso que a gente tá falando só do contexto natural da coisa, né? Tipo, e Nós você estamos falando especificamente sobre servir aqui, prático. prático. E se a gente for aplicar aí pelo privilégio que você tem de ser corpo de Cristo na Terra e operar, que eu estava falando, pô, tem igreja lá que o cara, todo mundo é contratado. E tá aí como que você consegue fazer com que a pessoa pratique aquilo que está sendo pregado todo domingo, por exemplo? Porque dos benefícios de servir é isso, você consegue praticar, servir, operar, e tanto testemunho que a gente tem isso aí, sim, né? Mas eu acho que a pessoa, ela pode, não só pode, mas deve fazer e praticar fora desse ambiente. Sim. Aliás, deve, né? Por exemplo, eu canso de falar, tem uma família aqui da igreja, ele é dono de uma escuderia de corrida, de Stock Car. Nossa, que da hora. Da hora. Inclusive, eu vi ele esses dias no culto de quinta, eu acho. Olha que legal. Cara, ele é uma bênção, ele tenta ser luz lá, e ele fala, pô, domingo, pô, é tão difícil. Eu falo, cara, domingo, teu lugar, sabe onde é? É lá no GP, no paddock de Interlagos, vendo os caras, orando pelos teus pilotos, pela tua equipe, sendo luz, levando tua família, mostrando que você é uma pessoa íntegra, que você é de família, que você não é de bagunça, que você não é de... É isso, cara, você tá pra ser luz lá, só que você vem ser equipado aqui. Então, necessariamente, os domingos dele são muito comprometidos, desde que ele se alimente, desde que ele se conecte aqui. Mas daí você falou uma coisa interessante, cara, como é que eu posso passar 2 anos aqui sendo servido e agora, será que eu não posso fazer nada nessa casa por alguém que está chegando, como eu cheguei há 2 anos e fui transformado? Cara, deixa eu limpar uma privada, por favor. Pelo menos eu me sinto honrado de vir aqui fazer alguma coisa por alguém que está chegando, cara. Entendeu? Alguma coisa nesse sentido aí. Então a pessoa fica... Eu gostaria que a pessoa tivesse essa sensação de que muito foi feito para que ela fosse recebida aqui com conforto, com carinho, com amor, com no mínimo de condições, com papel no assento, com uma água na pia, com um ministério infantil com papinha, com coisinha, com um brinquedão limpo, uma igreja sinalizada, uma lixa na escada, um corrimão pintado, um atalaia te dando oi, abrindo porta. No mínimo, cara, você recebeu tudo isso, beleza, cara. Então oferece isso para alguém. Eu acho que é digno, acho que é o mínimo que você pode fazer. Acho que você já começar a aplicar o amor pelo próximo. Então tem muita gente, cara, que precisa praticar no ambiente de trabalho, nos seus escritórios, nas empresas, empresários, professor. Tem um ministério de professor que é lindo. É os caras orando e buscando no Senhor como é que eles podem ser melhores professores nos ambientes de trabalho da qual eles estão envolvidos, que muitas vezes é opresso. Coisa linda. Advogados se reúnem para como eles podem ser mais justos, mais equilibrados, trocar ideias, conselhos, informações e tal. E as pessoas se acham aqui nesse sentido, entendeu? Então, cara, é muito, muito legal, importante se envolver nos ministérios e se tornar uma engrenagem desse corpo enorme aqui. Maravilha. Amém. Até porque a seara é grande, né? Mas poucos são os trabalhadores. Exatamente. Esse é o nosso... Pensei nisso agora. Exatamente. E se falta trabalhador, a culpa não é de Deus. A culpa é de quem está ali à frente do trabalho. Então, deixa eu fazer a minha parte para que a gente tenha trabalhadores. Se o ministério teu está sem obreiros, é teu papel orar por trabalhadores e preparar os trabalhadores. Então, a gente está fazendo isso esse ano. Para mim, é como se eu estivesse fazendo uma lição de casa também. E tem mais um aspecto que eu só queria, que me ocorreu agora. Quando você vai na academia, malhar, ficar forte, correr, etc. Quem é mais beneficiado? Quem é o beneficiário? Ah, não, a academia está ganhando dinheiro. Verdade. Ou é você que está, né? Coisa. Então, cara. A não ser aqueles que fazem o plano anual e vai 3 vezes no ano, né? E aí sente e chora mesmo, né? Aí você é um sócio da Smart Fit, mas sem os dividendos. Imagina quantos não tem. Mas por que eu tô falando isso? Porque você vir na igreja e falar que você está oferecendo sem entender quão beneficiado você está sendo, cara, né? É quase...
É bom a gente estabelecer e entender mesmo esses princípios também, porque às vezes é muito distorcido, né? Essa questão do tipo, do voluntário, é um trabalho forçado. Agora estão forçando para trabalhar, mas que você falou, não tem nada a ver, né, com isso, né? Não tem nada a ver. Eu lembrei até desse contexto todo que você me falou, de um amigo meu que vinha na igreja assim de vez em quando, e aí a gente tinha um grupo, né, que falava algumas coisas, e ele falou assim, cara, eu gosto pra caramba lá do Bola de Neve, mas eu não concordo com o negócio do dízimo. Ele lançou essa no grupo, assim. Aí eu falei, você não concorda? Ele falou, eu não concordo. Aí eu falei, mas quando você entrou lá, tinha um boleto lá pra você, tinha uma catraca pra você pôr uma carteirinha, senão você não entrava? Não, também não é assim, tal, não sei o que. Eu falei, então, mas por que você não concorda, então? Não, porque não concordo, cara, porque não sei o que, porque a igreja, porque a doação, porque não sei o que. Eu falei, tá bom. O que você mais gosta, então, lá no Bola? Aí ele falou, cara, o som é demais. Não, é demais. Eu gosto por causa do louvor. Porque o louvor, não sei o que, vou só pegar só esse item que você falou aí. Você chegou lá, sentou numa cadeira confortável, como que tava no dia que você foi? Tava muito quente? Ele, não, o ar tava funcionando. Eu falei, então, tava legal, né? Tava, e o som tava top. Eu falei, então, você é contra uma coisa que eu faço para que você tenha isso. Como assim? Eu falei, eu sou dizimista, eu dou meu dízimo, para que você tenha essa experiência aí, que você sentou lá, pegou, ninguém te cobrou nada, e eu dizimo, e você tá me falando que você é contra isso, aquilo que você acabou de falar que é legal. Aí a cabeça dele acho que explodiu. Agora acho que eu entendi e tal. E é exatamente isso, cara, porque eu acho que a gente é super light nesse sentido. Total. Muito. Nossa, muito. Então, dificilmente vem uma palavra. Que dirigida. Uma vez. Nossa, eu acho que eu nunca ouvi. Eu já peguei, eu ministrei 5 minutos antes E quando tem, não é aquele negócio também, não é um pitch de vendas, né? Quando você vai no evento lá e o cara faz o pitch. E nem constrangedor, do tipo, Nada. eu sinto que há 20 pessoas que vão dar R$1.000, tipo esse tipo de coisa. Eu já contei isso e isso é tão libertador pra mim, talvez alguém que esteja ouvindo sirva pra alguém, mas eu quando vim a primeira vez na igreja, um amigo meu chamou, já contei isso algumas vezes, e eu falei, não gostava de crente e tal, e aí todo ignorantão, e aí eu falei pra Aline, a gente vai, mas se falar de dinheiro, eu levanto e vou embora na hora. Desse jeito. Aí, mesma coisa, chega o reggae e tal, Suplicy ali, aí eu já amei aquilo, atmosfera, pra mim foi um negócio absurdo, assim. Sentei. Aí, tem aquele momento, aí veio o pastor. Lá vem. Agora a gente vai continuar adorando o Senhor, com seu dízimo e oferta, mano, tomara que não venha nada. Mas se você nos visita, isso é meio clichê nosso, mas é bem o que a gente vive. Se você nos visita, fica aí no seu lugar, você não veio aqui pra dar nada, você veio pra receber. Aí a Aline olhou pra mim e falou, toma, trouxa. Tipo assim, né? Nossa, que é o isso foi numa terça-feira, cara, nunca mais. Foi muito libertador pra mim. Aí até que eu entendi e passei por todo o processo normal. Mas isso é muito importante, isso é muito legal mesmo da nossa igreja, assim, porque não constrange mesmo a galera e é um negócio leve, como tem que ser. Imagina você, na tua casa, você mora sozinho, num estúdio, vem um brother teu, fala, mano, eu tô passando em Guarulhos, meu avião atrasou, o que você fala? Mano, dorme aí, cara. Pega lá, tem uma coca na geladeira, pedir uma pizza, beleza, tal. Esse cara volta amanhã. Aí ele fica uma semana, passou um mês, passou 6 meses. O que você fala? Cara, você tem que trabalhar, nós vamos rachar aí, ó. Limpa o banheiro hoje você, eu limpo a cozinha, amanhã você o quarto. Acabou, agora todo mundo tá envolvido. Quando você visita, senta aí, recebe, cara. Nós estamos aqui para, né? Agora, se você é da casa, meu irmão, aí começa a mudar, né? Começa a mudar, pois, por favor, né? Mas é importante mesmo a gente entender nem sempre a gente começou foi por esse caminho andando de lado, aí. né? Não, acho que é importante porque a gente tá falando de coisas que são básicas, elementares. Mas esse diálogo aqui, para quem é velho da igreja, deve estar assim, caramba, né? Que saco e tal. Mas para quem não é importante, porque esse é o tipo de coisa que a gente não fala lá em cima. É base isso, né? É base, mas a gente não fala lá. É isso aí. E é importante. Muito top. Mas já que a gente falou bastante disso, queria falar um pouquinho sobre o Congresso. Bora. Qual que foi a palavra que mais te marcou? Vai, não precisa, não. Deu tela azul. A primeira palavra eu gostei muito porque me explicou muita coisa. O lance da autoridade, né? Explica muita coisa. Foi muito top. Pra mim, eu acho que foi a mais importante porque eu gosto desse lance de entender a Bíblia. Porque tem coisa que você lê lá, às vezes você fica...
entende e tal. E tem detalhes que você, o paizão, pela experiência, você consegue trazer revelação, né? E olha, assim, assado. Então eu achei muito bom. É que ontem o mover tava muito embaçado. Foi um negócio, acabou comigo, mas na primeira palavra do paizão foi um top. Autoridade legal do corpo, como que era o tema? Autoridade legal do corpo. Legal, foi top. Se você não ouviu ainda também, tá tudo disponível aí no YouTube. Eu te encorajo a assistir todas, porque foi, assim, tem uma sequência muito legal mesmo pra você entender o funcionamento aí. Essa palavra, eu achei ela importante ela introduzir, pra gente entender o que é o corpo de Cristo mesmo. Pra gente entender que a gente opera aqui legalmente na forma terrena no mundo terreno, no cosmos que Deus criou. Ou seja, se a gente entender a nossa origem e a nossa natureza, isso muda muita coisa, cara. Muda muita coisa. Então, eu achei que foi muito, muito de Deus a palavra de quarta também, pra gente introduzir isso. É isso aí. Ficou muito claro hoje que o sentido de chamado, de propósito, e a gente pega o princípio da Bíblia mesmo, a Gênesis 1:26, e você destrinchou bem isso. Acho que dá a base pra gente entender agora realmente o que... Cara, o quão importante é ser o corpo de Cristo, né? Que eu acho que às vezes a galera não... O seu corpo de Cristo, como a gente já falou aqui, não é só pegar escala, mano, mas a importância que você tem disso, de ter o privilégio de poder ser Essa ser palavra é aqui. boa. Mais do que importante, eu acho que é o privilégio, né? Privilégio. Que Importante mas o privilégio de ser através de quem Deus opera na Terra. Cara, isso é demais. Então, e isso me pegou muito, porque você falou, corpo de Cristo. Somos juntos a música, somos corpo. Não, beleza, eu não tinha a noção do que é o corpo de Cristo. Quão profundo é. O quão profundo. Era um negócio muito raso. Corpo, deve ser a gente aqui junto e tal. Não, a palavra expandiu muito na minha cabeça no que é o corpo. E aí, automaticamente, o domingo impactou muito. Porque aí você tem noção. Porque acho que talvez se eu não tivesse entendido, eu recebi muito na pregação. Então, talvez não seria a mesma coisa no domingo para mim. Uhum. E como que você sentiu assim, paizão? Você conseguiu transmitir aquilo que você queria? Tem algum anexo que você gostaria de fazer? Eu senti... Olha que interessante, né? As duas palavras da França e do Marcião foram muito importantes para a gente entender que corpo tem várias partes. E através da palavra da França. E a palavra do Marcião de que eles precisam estar unidos. As conexões. É basicamente isso, né? Nenhum órgão funciona por si só, né? Você tem noção que só para a gente estar aqui sentado, falando, vendo, a gente tem uns 10 organismos funcionando na nossa... Cada organismo tem uma porção de órgãos juntos operando para que ele funcione. A gente comeu um sanduba agora, todo o teu estômago está funcionando, enzimas estão sendo liberadas, a comida está sendo processada, o teu intestino já está se preparando, a bexiga está recebendo, o teu intestino está decidindo o que ele vai selecionar. Ele pega essa massa e fala assim, não, tem um tanto de proteína aqui, dá para tirar, vitamina aqui, dá para tirar não sei o que. Ele está decidindo quais vitaminas teu corpo precisam para tirar daquele... Pensa o nível da complexidade. Mas você também está respirando. E o teu pulmão e o teu coração está bombando sangue para todos os cantos e voltando e filtrando. Assim como todos os teus músculos estão fazendo com que você fique assim, ereto, de pé, tua cabeça, teu sistema, divisão está funcionando, jogando mensagem para o cérebro. Teu cérebro inteligível, com cada palavra que você entende seu significado, você está ouvindo. Cara, é tanta coisa que opera junto para que você possa agora simplesmente estar ouvindo esse podcast. Então, a complexidade disso e de que cada parte tem a sua função e como elas têm que operar juntas, para mim, é uma lição muito importante do corpo, mesmo. Só que na quarta-feira, eu fiquei com a sensação de que a gente era corpo e de que a gente era a legalidade do corpo mais um espírito e que esse espírito precisava ser cheio, entendeu? Você precisava ser cheio desse espírito para ser mais operante, mais funcional. Quanto mais cheio do espírito você é, mais esse corpo é efetivo, eficiente, eficaz na face da terra. E faltou esse derramar, só que era quarta, já estava 10h15,
tudo bem, a gente vai ter tempo, deixa para domingo. Então era algo que faltou entregar, assim, e que a gente deixou para o domingo. A própria palavra de domingo não foi longa, foi curta, mas a gente teve um tempo onde o Espírito Santo também se moveu, né? Foi demais, né? É doido. Foi Demais. muito bom. O cara tava com o negócio na cabeça, agora fugiu completamente. Tela azul? Me deu... Aí você tinha perguntado se eu tinha achado importante, né? A gente em 4 dias entregou um pouco do que esse assunto proporciona. Então, ele tem muito mais caldo para dar, muito mais. Quando eu falei que a gente vai falar disso o ano inteiro, não sobre as conexões, sobre o tema em si, mas sobre corpo de Cristo, algo que a gente vai destrinchar muito. A gente vai destrinchar. A gente falou um pouco disso no pod passado, mas um dos trechos que eu acho que mais traz luz para a gente, além de Colossenses 12, além de Efésios 4, além de Romanos 6, 7, eu acho. 1 Coríntios 12. E 1 Coríntios 12, entre todos, é o maior, né? Então, eu gostaria de entender o porquê, ou de entender, não assim, eu gostaria de entender, quero me aprofundar e a gente tratar um pouco mais, por que é que Paulo pega esse exemplo e apresenta para a igreja de Corintos? Que raio de problema havia em Corintos? Qual que era o contexto, né? O contexto em que ele apresenta, Isso é muito e legal. qual era o raio do problema a ponto dele dedicar tanta fala dele a esse assunto de que nós somos um corpo. O que estava acontecendo naquela igreja para que a gente aprenda? Mas talvez não esteja acontecendo na nossa, então pelo menos a gente aprende a evitar. Mas está acontecendo, então a gente aprende a corrigir. Então a gente entender o contexto e dar uma destrinchadinha no livro e nas cartas de Paulo ao povo de Corinto. Top. Eu acho que a gente vai ter um domingo ou 2 para isso, para entender direitinho. Acho que é muito bom. Muito bom mesmo. Top. Domingo de manhã, eu perguntei pra galera quem que estava acompanhando o congresso. E eu acho que tinham 15%. Sério, cara? Isso foi bom, por um lado, porque eu já fui meio preparado pensando nisso, então eu fiz um recap mesmo da tua palavra, passei um pouquinho por cada uma até chegar na mensagem. 15, 20 minutos. Foi, uns 20 minutos pelo menos, acho que foi. Até chegar na mensagem mesmo pra galera se contextualizar. Então isso foi bom. Mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando depois, por que essas coisas acontecem? Tudo bem, eu sei que a pessoa às vezes prefere vir no domingo de manhã e tal, mas como a gente faz pra conectar essas coisas, cara? Olha, eu sinto que em tudo que Deus faz, sabe a curva de Pareto? Eu não lembro não, é familiar pra mim, mas eu não lembro. Basicamente, 20% das pessoas fazem 80% do serviço. Verdade. E 80% das pessoas fazem só 20% do serviço. Praticamente em toda instituição, em todo organismo que opera, você tem uma grande parte que faz pouco e uma pequena parte que faz muito. Basicamente isso. E eu não acho que seria diferente aqui. Basicamente, algumas partes que fazem mais tendem a crescer. As partes que fazem menos tendem a se manter pequena ou diminuir. Você olha essa como uma lei da natureza? Por exemplo, seria injustiça você falar, não, São Paulo é muito grande, coitado de Jequitinhonha. Cara, entendeu? Seria desculpa, uma cidade menor, nem sei se Jequitinhonha é uma cidade. Eu acho que não, mas eu sempre uso essa referência, eu acho ótimo. Por quê, cara? Porque existem lugares que crescem. Por que há pessoas que detêm grande parte da riqueza e um monte de pessoas, 20% das pessoas detêm 80% da riqueza do mundo? Porque o capitalismo é malvadão. Então, essa é uma Tipo chance isso. de ver. Ou essas pessoas se esforçaram mais para ter aquilo. Mas está falando que quem é mais pobre não se esforçou? Claro que não. Começou atrás, teve mas quantas pessoas que realmente mergulham, elas passam, né, para esse... E aí, quem passou para lá, fala assim, cara, dá para vencer, se trabalhar, se esforçar. E não é trabalhar, abraçar, suar, acordar às 5 da manhã, voltar às 7 da noite. É mais do que isso, é um esforço. Vocês estavam rindo dessa pessoa que me mandou esse vídeo lendo inglês. Sabe o que ele está fazendo? Aprendendo inglês. Ele falou, eu levei 20 minutos para ler a primeira página do livro.
Porque ele elencou lá dúzias de palavras que ele não conhecia. E para cada uma, porque eu falei para ele fazer isso, ele ia buscar no dicionário o significado. Porque é assim que você agrega vocabulário, você vai crescendo vocabulário. Beleza, você pode fazer isso. Ou você pode ir pro Netflix. Você pode... Então, vai ser... Ou você pode ir pro MRI e fazer a inscrição num curso grátis de inglês. Aí. Boa, que Olha! é um ministério da igreja também, muito bom. Mas o que eu quero dizer assim, eu acho que vai ser natural que uma pequena parte realmente mergulhe e cresça. E uma grande parte não. Eu não gostaria que fosse assim, mas infelizmente tem sido. O que eu gostaria é que todo mundo se dedicasse, que a gente fosse uma igreja envolvida, né? Mas não é. Mas o nosso esforço está aqui, cara, para tornar essas pessoas aptas e Mas será que faltou um pouco, talvez, de comunicação nossa? Com certeza também. Porque eu não acho que é um desinteresse. Porque se o cara vem no domingo de manhã, ele tem interesse. Ele tem interesse. Mas ele talvez não tenha vindo em nenhum outro culto que a gente... Então, por quê? Porque, assim, às A vezes... gente falou do congresso de verão nos outros cultos. Passou o videozinho, etc. não sei. Eu acho que a gente precisava discutir um pouco melhor isso também. Não sei como... porque eu não acho que é desinteresse. De verdade, eu não acho. Acho que... Algum interesse a pessoa tem, ela veio, entendeu? Mas ela teve interesse um nível mais porque, alto. assim, é muito um negócio do nível de consciência, assim. Acho que para nós que somos já envolvidos em ministério, em célula e tal, não sei o quê, é um negócio muito, muito prático pra gente. Mas eu fiquei pensando, fazendo esse exercício mesmo. Mas quem tá chegando agora, assim, tipo, vai no domingo de manhã e tal, e... Não sei. Mas tudo bem, essa pessoa é o Felipe, há 2 anos atrás. Sim, é isso aí. Um dia ele vai ganhar, Vai. dia ele vai voltar a passar a ter interesse. E essa é a nossa conquista. Quem era o Felipe há 1 ano atrás? Era um bebê. Isso. A gente celebra você, senta aí, a gente vai te servir, mas a gente não conta que você opere, que você trabalhe, mas um dia você vai crescer. Você vai dar... Hoje a gente dá alimento para a pessoa crescer. Alguma coisa assim, né? Mas ainda assim a pessoa... Foi legal porque eu até falei isso. Eu falei, se você tá chegando agora, você já aprendeu, acho que coisa pra você... De muito tempo aqui, em uma só palavra pra você entender o que é o corpo de Cristo. Você já entendeu muita coisa de por que isso acontece. Porque você entendeu que eu sou um corpo legal na Terra. Entender que Jesus falou e usou como uma metáfora o corpo que ele opera aqui. Entender como isso funciona, que precisa de amor, que precisa ser conectado, que eu preciso amar a Deus e preciso amar o próximo. E entender que eu não sou prótese, que eu sou membro e tal. Eu achei interessante, assim. Eu falei, você já tem base e eu acho que isso vai despertar o interesse de muita gente, até de trabalhar, de entender mais. A palavra que você trouxe tem muito a ver com esse ponto específico. Porque você ministrou falando sobre propósito, e propósito é algo muito bom. Mas às vezes as pessoas têm um propósito que é um propósito desconexo da vontade plena do Senhor. Vamos chamar assim. Né? Tipo, meu propósito de vida é popular Marte. Sério. Bom, ok. Ou salvar as baleias do Atlântico Norte. Tá ok, né? Mas é essa a vontade de Deus para você? É um propósito ok, né? Mas essa é a vontade de Deus para você, né? Vamos assim dizer. E esses propósitos são próteses. A pessoa está num corpo, mas ela ela tem um propósito cheio de limitações, cheio de inadequações, porque ele é um pouco plastificado. Ele não é o corpo. Ele não corre sangue, ele não tem nervos. Basicamente isso. É isso? Não, estou viajando. Não, tem muito a ver com isso aí também. E então, esse é o ponto. Talvez pessoas elas tenham propósitos em si mesmas, o fim está nelas mesmas, como que eu vou crescer, como que eu vou ganhar mais dinheiro, como que eu vou ser mais próximo, como que eu vou ficar mais feliz. Essa é a boa palavra, ser mais feliz. Então, essas são próteses. Então, essas pessoas, quando elas entenderem o conceito de reino, elas saem do plano
individual e elas começam a contemplar o plano reino, né? Porque, vamos combinar, quem serve, cara, é porque entendeu o todo, né? É. E aí entra no que você pregou, que foi da reforma, da forma que Deus tem que fazer para depois ele encher. Sim, entra no que eu preguei, mas mais do que isso, entra em Efésios capítulo 4, se você tiver a Bíblia aí e abrir, porque tudo que é entregue tem um propósito, e esse propósito é o crescimento do corpo. E aí que você migra do enfoque individual para o enfoque de reino. Essa passagem de Efésios 4 é uma das mais legais, cara, e uma das mais importantes em tudo, porque ele fala, aqui, se você olhar, fala sobre unidade da fé, mas o foco mesmo é maturidade. O enfoque desse capítulo aqui, ao meu ver, ele é maturidade, como você cresce na fé, né? Então, o texto que a gente conhece mais, que está que ele deu alguns para apóstolos, alguns para mestres, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para profetas, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Pô, dá para ser mais claro que isso, né? E para edificar, tá aqui, ó. Não dá para ver aí, mas esse aqui, ó. Com vista no aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para A edificação do corpo. a edificação do corpo. Ou seja, quem expandiu a mente, saiu do individual, agora serve porque enxerga e contempla o todo. É como quem deixa de ser solteiro, casa e tem filho. Meu irmão, acabou. Você não vive só para você. Se tiver um pão na tua casa, o que você faz, Gabes? Você divide em 3, dá um para tua esposa e um para cada filho. E fica sem comer, porque você mudou, você contempla o todo. Você não vai comprar o tênis que você quer, porque agora você precisa comprar 4, um para você, um para tua esposa e um para cada filho. Você não compra o carro que você quer, você tem que comprar um com 5 lugares, porque agora você leva todo mundo. Acabou, meu irmão. Você não é mais Muda a cabeça, né? o individual. E agora você conseguiu enxergar o todo, né? Mais ou menos esse. Os 5 ministérios, eles são elementares, assim, base para qualquer pessoa que for operar no corpo. Ele tem que estar inserido em algum desses 5 aí que Paulo fala? Os 5 ministérios, eles se desdobram em muitos e muitos outros. Então, por exemplo, se você for ver o ministério pastoral, cara, quem cuida de casal também é pastor. Quem cuida de NV também pastoreia. Mas também é evangelista, porque pega muita gente que vem para um plano Vem para uma libertação ali e tal, de um vício. Para uma reunião de recuperação. Mas, na verdade, salva esse cara também. Quem é pastor também, às vezes, é profeta, porque está liberando palavras, traz visão para a vida das pessoas. Quem é líder de célula também é mestre, porque está ensinando coisas ali da palavra de fato. Então, eles se desdobram e se integram de uma forma, cara, que é muito complexa essa teia onde eles se constroem. Então, ele fala desses 5 que são elementares, mas que se desdobram em muitos outros, né? É como você falar assim, cara, existem 5 colunas aqui, beleza, mas a coluna tem concreto, areia, ferro, viga, pedra. Você fala, sério, cara? Então. Cada uma dessas 5 colunas é um monte de coisa junto. Eu vi um negócio forte esses dias de um pastor que é polêmico, mas fez bastante sentido. Na visão dele, vamos pegar o Gênesis lá 1:26, todo ser humano que é criado, ele é feito, claro, de forma única, com suas características ali, seus dons, do que Deus coloca, e ele já vem com o que ali desses 5 ministérios. Então ele deu um exemplo, por exemplo, do Renato Russo. Na visão dele, o Renato Russo é um pastor que, por não ter se encontrado com Cristo, não ter entendido as Escrituras, mas ainda assim ele pastoreou uma geração. Não da forma como Deus desejaria, claro, mas assim, no âmbito de, tipo assim, o cara ele tinha uma veia pastoral, não achou o seu destino. Ele levou pro lado errado. Exatamente. E para mim fez sentido, porque tem muitas pessoas mesmo que carregam isso. Você pega, por exemplo, o Chorão do Charlie Brown. É um cara que tinha um carisma, um negócio para
o que o cara cantou gerou uma geração. Aí você fica imaginando esse cara no corpo de Cristo, cara, como que ia ser. E é um dos caras que eu mais lamento, né? Porque chegou bem perto, né, de uma conversão. E esse é um dos caras que eu queria ver pregando o evangelho. Pode ser que ele tenha nascido já com um dom lá e ele não... Mas você acha forçação de barra, assim? A gente pensar por esse lado? Acho que não. Acho que cada um, quando nasceu com um dom do Espírito ali, já meio que embutido ali, e que não foi exercitado, e que não foi explorado, e que não foi Desenvolvido. ativado, talvez, alguma coisa assim, né? Você crê que todo ser humano criado foi feito para operar no corpo de Cristo? Sim. Ele consegue encaixar e operar ali no corpo de Cristo. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida mesmo. Na verdade, quando a gente fala sobre predestinação, muitas pessoas falam assim, que é como se aquela pessoa nascesse com um fim determinado. Ninguém pode mudar. Mas quando a Bíblia diz isso, não é que ela é predestinada. Eu acho que isso está aqui no próprio Efésios, capítulo 1. Isso daí é muito legal. Ele fala assim, achei para mim, conforme... Aqui, ó. Vamos lá. Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto nos céus como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos louvor da sua glória. Nós que de antemão... o que eu quero dizer assim, imagina que esse boneco aqui, quando a pessoa fez ele foi feito para quê? Com uma função determinada ali. Para ser um manequim, para mostrar o evento. Estar numa vitrine, para ilustrar ali alguma coisa. Ilustrar alguma coisa, ser vestido uma roupa. Mas pintaram ele com uma engrenagem aqui. Tá. Eu acho que quem criou ele nunca imaginou que ele ia ser uma engrenagem, ser pintado de engrenagem. Ou seja, quando o cara fez aquela prancha que está no nosso púlpito, ela foi feita, assim como toda prancha, predestinada para boiar e para fluir na água. Nossa. Ou seja, a gente foi feito a semelhança de Deus com um destino. Mas muitos de nós, a gente optou em não tomar esse destino. Aqueles que não vão viver o destino que Deus preparou desde o início, que é a eternidade junto com ele, alguma coisa assim. Agora o Chorão, o coisa, eles Renato carregaram, Russo. o Renato Russo, eles carregaram uma mensagem para a geração. Eu acho muito, tenho comigo, que a personalidade de cada um tem muito a ver com aquilo também que eles vão exercer, né? Personalidade, tipo, a gente fala sobre 4, mas na verdade hoje se fala muito sobre 5, né? E eu acho muito isso legal. Consciente, o positivo, aqueles que a gente falava de fleumático. Então, eu achei que você ia falar isso. Sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. Melancólico, isso. Agora, no mundo da psicologia, eles já falam em 5 diferentes, que eu não sei, mas dá pra gente achar aqui. Mas se você pegar, por exemplo, um cara melancólico, ele talvez não pegaria tudo aquilo que o Espírito derramou, ele ia estar chorando, contemplando, ele ia estar assim, deixa eu ficar aqui na nuvem um pouco mais. Pedro, cara, já saiu pregando, tá vendo o que vocês estão vendo aqui? Você tem que se converter, você tem que ter isso daqui e tal. Paulo já era, mano, colérico, quem não viver isso daqui, nós vamos atrás, eu vou pregar pra caramba e tal. Então cada um tinha naquele livro, Temperamentos Transformados, ele fala assim, imagina se o cara não fosse paciente como Moisés para conduzir aquele povo chatonildo no deserto. Imagine se a pessoa não fosse perseverante igual a Abraão. Anda aí, cara. Até onde? Só anda, brother. Quando eu falar, para, você para. Fechou. Entendeu? Imagina se não fosse uma pessoa sangue nos olhos, como Paulo, para atravessar continentes para pregar a mensagem do evangelho.
E imagina se não tivesse um cara tão sanguíneo, atirado como Pedro para fazer tudo aquilo que fez. Né? Então, cada ministério tem ali cada personalidade tem uma inclinação assim, né? E eu acho que esses ministérios se encaixam muito nesse sentido. Assim, não que eu não possa ser, por exemplo, um profeta, mas a característica do profeta, ela normalmente, ela não é essa de eu quero ficar com todo mundo, pede uma pizza aí, vamos ficar na resenha. É poucas. Mano. É bem poucas, né? Bem poucas. Agora, o pastor, ele precisa disso, cara. Ele gasta muito tempo. Movido por pessoas, né? Quando você pega, por exemplo, um mestre, não que um pastor, ele precisa ser um cara que gosta de solitude e de busca de cara que, mano, é o cara que lê manual de tudo que compra, entendeu? Para, meu. Você rasga e joga fora, aperta o on e só. Vai embora. Depois vai embora. No máximo, vê um videozinho no YouTube. Hoje ainda tem o YouTube, né? No vezes 2, você vê, é assim, papá. Mas tem gente que não. Então, cada um tem uma personalidade. Agora, os 5 ministérios são a base. Eu gosto de dizer que de alguma forma, em alguns dos 5, você A pessoa se encaixa. A pessoa se encaixa. E eles foram dados para isso. Então, aqui no próprio 4 de Efésios, ele fala sobre que a gente vai se encaixar em algum deles, e no sentido de todos eles foram dados para o crescimento da igreja. E se você quiser crescer, você vai estar ali se vendo em algum deles mais cedo ou mais tarde. Existe um ciclo deles, né? Basicamente, alguém arrebata essa pessoa para dentro da igreja, o evangelista, cai na mão de um pastor que cuida, cura, sara, para depois ele poder ser ensinado, para depois ele poder ser destinado e depois ele ser enviado, entendeu? Nesse sentido, por um profeta, um apóstolo. O processo meio que passa, então, a pessoa vindo passa num ciclo ali. É quase que fosse um ciclo, Legal. Assim. Eu tenho uma mensagem que eu queria escrever ainda um dia, que eu recebi uma palavra do profeta, eu preciso cumprir, né? Vou escrever um livreto, eu acho. Uma das mensagens que eu tenho no coração de escrever é que Jesus aplica os 5 ministérios naquele Sermão? não é discurso, pô. Diálogo. Com a mulher samaritana. Olha. Só nesse trecho ele aplica os 5 ministérios ali. Ele é pastor, ele é evangelista, ele é profeta, ele é mestre e ele é apóstolo. Olha, é mesmo, cara. É verdade. Passa por esses 5 ali só num diálogo com a mulher. Pequenininho, né? É top, né? É top. Sim, a nossa busca é ser... Qual é a nossa busca? Ser a plenitude de Cristo. Esse texto, se eu não me engano, está quando a gente leu em Efésios 4, lá pelo Tô em Efésios 4 aberto aqui. É. Tô tentando achar a palavra aqui, não tô achando, cara. De qual? A palavra membro, que tem aqui em Efésios 4, então eu falei sobre isso e eu não tô achando aqui. Qual que é o versículo? Ele fala assim, ó. Aqui, ó. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeita varonilidade à medida... deixa eu pôr na NVI, vai, por favor, me ajuda a te ajudar aí. Ele fala assim... 13. Até que todos alcancemos unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Antes, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Ou seja, o propósito é que a gente deixe de ser criança e a gente cresça. E à medida que a gente cresce, a gente entende que a gente tem que servir o corpo. Essa é a ideia de Efésios aqui. Por isso que na palavra de domingo eu falei, ou você é criança, ou você tem que estar servindo, meu irmão. Não existe outra opção, entendeu? Senão você tem alguma coisa errada, que não está certa. E quem está cheio do Espírito serve, é isso? Você, assim, não é que você não serve se você não estiver cheio do Espírito. Você até vai servir, mas a chance de você se cansar, se exaurir, criticar, não fazer com amor... Virar uma prótese. Você não conseguir. Virar uma prótese é maior. Você vai perdendo a irrigação. Quando você vai ver, você perde, você virou a pessoa prótese. não consegue. Eu acho que ela vai morrendo e... Cara, quanto mais você fizer na força
da carne, do braço, menos do espírito, mais você vai se ver esgotado, cara. Mais você vai se ver questionando o motivo daquilo, o porquê daquilo, vai ficando pesado e daqui a um pouco você não aguenta mais. E quando você tá cheio, eu acho que é automático, né? Você vai servir, a hora que você for ver, você tá servindo. Porque você deixa o espírito mover. Naquela parte da tua vida que você conta que você passou por uma frieza espiritual, tal, lá no outro ministério quando você era mais moleque, você servia em ministério também? Cara, quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu era envolvidaço no ministério que chamava Adolas. Eram uns adolescentes. Envolvidaço. De até fazer algumas coisinhas, de ter, assim, um papel de alguma liderança, assim, vamos dizer. Não de condução, porque sempre tinha alguém mais velho conduzindo. Um tipo de um pastor de jovens, assim, né? Em 96 e 97, eu viajei para os Estados Unidos. Eu tinha um namorico. Era normal, né? Eu acho, assim, eu não tinha um compromisso nesse aspecto. Você fazia meio escondidinho do pai, da mãe, mas você dava um beijinho numa menina ali, aqui, coisas de igreja, assim. Nada sério, nada profundo, nada promíscuo, mas coisa de meninice, assim, né? De quem tá no ambiente, que tem muita gente junto, muita menina e tal. Mas quando eu voltei desse tempo desse ano que eu passei lá nos Estados Unidos, eu voltei para um namoro um tanto quanto mais sério. No começo ele foi ok, mas depois nós perdemos a mão. Não demorou para perder a mão. E a gente tem uma prática de mundo dentro da igreja nesse sentido. Era um namoro impuro. E durante esse tempo, a gente também tinha um trabalho, era mais jovens lá, e a gente tinha uma reunião aos sábados. Era difícil reunir, não era fácil, não era um movimento tão... Tinham pouquíssimos que eram mais envolvidinhos assim. A gente tinha uma reunião de sábado, que pra gente pôr um nome marcante, ela chamava 17:7. Então a reunião começava às 6h43. Nossa, Nossa. Não ia saber fazer essa conta na cabeça. Era Na hora que ele falou, eu fiquei tentando fazer a conta. Era 17:7 o culto. É óbvio que começava às 15, mas a gente marcava esse horário porque era o 17:7. Para a pessoa lembrar o horário que ela tinha que estar lá e tal. TDAH igual eu, tava lascado. Tava. Então, aí, cara, foi legal durante o tempo, mas como é que você quer estar envolvido com aquele tipo de prática, né, que a gente tinha? É óbvio que era questão de mais... E isso foi me tornando insensível. Eu virei uma prótese, entendeu? Eu ia lá, mas era uma prática oculta. Você sentia que você era uma prótese, então? Eu sentia totalmente. Você sabia operar, você sabia a Bíblia? Não, eu sabia o que eu tinha que fazer. E muita gente hoje vive sabendo o que deve falar. A pessoa vai bem? Vai. Até nos nossos jovens, porque eles viram tanto... Você já viu aquele gordinho que fala, olha o que Deus faz com a gente, igreja. Agora eu não era ninguém, agora eu sou um baterista e tal. Você já viu, não? Não. Nossa, a gente não tem esse vídeo. Tem que passar aí, ó. Não dá pra pôr, Bruno? Não dá, né? Pra pôr aí. É um videozinho... É um meme? É um meme, mas é um videozinho que ele fala... olha o que Deus faz com a gente, igreja. Eu falei até dele no domingo. A equipe tá tentando dar um jeitinho, ó. Esse videozinho aqui, ó. Desse menino aqui, ó. Manda pro Gabi, pai. Olha a cara dele, mano. Ele é muito engraçado. Manda no grupo, paizão. Olha lá. Olha o que Deus faz na vida da gente. Aqui é uma criança. Eu não era nada, só era irmão da igreja também, né? Agora eu sou baterista. Olha o que Deus faz na gente, né? Olha o que Deus faz na gente, né? Olha o que Deus faz em você e eu e todo mundo que vem aqui na igreja, irmão.
Muito bom. engraçado. Mas por que que ele fala assim? Porque ele sabe o que tem que falar. Porque ele viu gente falando, ele viu gente fazendo. Então agora você é um repetidor, Putz, mas sem muita essência, né? Então, cara, você não vai lembrar. Mais uma vez eu ministrei lá na Suplicy uma palavra que chamava papagaio ou voz de Deus, uma coisa assim. Se eu procurar aqui, eu tenho essa palavra, né? o tema eu não lembro. Não lembra? Não. Se eu procurar aqui, com certeza eu vou achar. Porque muitas vezes a gente aprende a ser um repetidor, cara. Você acredita que eu tenho todas as palavras que eu preguei na minha vida inteira? Eu ia cara? perguntar isso agora. Eu preciso dessa organização. Sério, cara? Agora eu tô Ó. colando no drive. Na verdade chamava Intimidade ou Papagaio. Que tema ridículo, né? Mas tá aqui, ó. Pra não ver que eu tô prova. Eu até te falo quando eu preguei, ó. Baseado em Provérbios 3:32. Porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Aí eu falei aqui sobre o que é um papagaio, um bicho interessante, ele é capaz de imitar sons, inclusive da fala humana. Só que você acha que ele tem inteligibilidade? Ele só Não, reproduz. ele só Ele só ele só tá reproduz. Ele pode até automático. saber que quando você fala café, é um líquido que alguém serve. Ele pode até saber identificar, mas tem um monte de coisa que ele repete. Tem papagaio que canta o hino do Corinthians, que canta aleluia e etc, etc. Essa palavra, eu preguei ela, só pra você ter uma ideia, olha só. Eu preguei ela em 20/8/2012. Meu Deus. Já faz, sei lá, 11, 12 anos atrás. Porque você pega, às vezes, jovens de 18, 20 anos, eles fazem direitinho, mas porque eles aprenderam vendo. É. Eles não geraram aquilo neles mesmo, por eles mesmos. E não foi gerado, foi só de ver, né? Então, eu fazia muito aquilo, cara, porque eu sabia o que tinha que fazer, o que tinha que falar e tal. Algumas pessoas se saem muito bem só falando o que deve ser falado, É. mas sem, né? Quando você senta um jovem aqui e você faz perguntas, muitos são assim. E eu vivia isso. Só que eu vivia uma vida impura, né, cara? Uma vida É uma vida de aparência, né? uma vida de aparência. E não flui. nesse E sentido. aí cai na prótese. Até eu ter aquela experiência que eu já contei algumas vezes, cara. Eu ia muito para Campinas a trabalho. Meu pai tinha uma empresa, trabalhava com ele. E a gente ia muito para Campinas para não cruzar a Marginal, pegar Bandeirantes. A gente vinha pela Fernão Dom Pedro, numa época em que a estrada ainda era ruim, né? Tava em reforma e tal. Era vai e vem, cara. Pensa, Fernão ali. E um dia, cara, Deus me pegou, brother. Deus me pegou na estrada. Eu tava ouvindo uma Escola de Profetas da Renascer no rádio, na FM. E o Bispo G tava ministrando sobre isso, cara. Mas o Espírito Santo me pegou como poucas vezes na minha vida. Eu comecei a chorar copiosamente a ponto de não conseguir nem mais dirigir meu carro. Eu tive que parar no estacionamento e ficar chorando em bicas, cara, pedindo perdão a Deus pela vida, pelo tipo de vida que eu tinha. E aí, naquele dia, Deus me falou assim: eu tenho um propósito para você, mas não vai ser do jeito que você tá e com quem você tá. E aí eu tomei a decisão de terminar. Se não foi no mesmo dia, no dia seguinte, eu peguei tudo que eu tinha do meu enxoval. Eu já tinha um enxoval para casar, tinha um apartamento comprado. Não pago, mas estava pagando. E levei tudo na casa dela e falei, cara, acabou. Não dá mais, não é isso, tá errado e tal. E eu tive uma crise de consciência ali. Entendeu? Foi Meu mais ou Deus. menos isso. Aí a prótese foi embora ali. Mais ou menos. Foi um processo. Os próximos 6 meses foram 6 meses. Por quê? Porque eu achei que eu tinha dado truco, né? Truco. Ela mandou 6, moleque. Aí, o que aconteceu? Ela falou, tá bom. Beleza. Aí, passou 2 semanas, ela começou, acho que, namorar com outro garoto. Um dia, o Tigrão me liga e falou, pô, tem uma coisa pra te contar, tal. Ela tava ali no cinema com outro cara, a gente viu no shopping, não sei o que e tal. Eu falei, a gente terminou, né? Uhum. Mas aquilo me deixou mal. Porque ela falou uma coisa que mexeu muito no meu coração. Eu vou casar não sei quanto tempo. E eu vou ter o que você não conseguiu dar. Alguma coisa assim, né? No aspecto material, financeiro e tal. Mas uma coisa que provava muito do coração e tal. E aí,
eu entrei numa bad vibe ali. Tipo, será que eu acertei? Será que eu não acertei e tal? Os próximos meses foram uns meses meio bagunçadinhos da minha vida. Mas não demorou muito para eu falar assim, cara, eu não posso estar naquele ambiente onde eu posso cruzar ela com os amigos que a gente tinha em comum e tal. Quer saber, meu? Vou visitar outra igreja. Vou buscar em outro lugar. Foi quando caí no bola. Porque eu sabia, eu já tinha ido várias vezes. Falei, vou cair para dentro aqui. E aí comecei a ir. E aí foi transformador, né, cara? O posicionamento tirou a Lá- prótese. Lá na garagem da Marco Aurélio, lá na Lapa, meu, uma fornalha, uma garagem, né? Era um subsolo. Bombava. Tinha uma rampa que saía assim, a galera saía, a galera ficava toda na rampa ali. Eu me lembro de quantas vezes eu era uma rampa assim, eu assistia o culto assim, cara. Desse jeito, assim, ó. Encostado na parede, na rampa assim, a rampa assim, bombada de gente. E lá tinha um banquinho na lateral de concreto, assim, nas duas laterais. Ele chamava de Waimea Beach Park. Não sei porquê. E aí, às vezes, ficava nesse banquinho. Peguei vários cultos lá que foram sendo transformadores para mim. E aí peguei bem o momento da mudança para Turiaçu também, que veio meses depois. E nesse tempo aí eu falei, cara, onde que eu tava com a cabeça, brother? Onde que eu tava com a cabeça? E aí foi uma mudança, uma transformação. Mas eu assim, servia no muscle movement. Sem entender a essência de tudo que eu precisava fazer, né? E aí, esses meses difíceis, você foi reformado. E aí chegou no Bola Foi Cheio para poder servir. Exatamente. Uau. Eu passei por uma reforma braba, cara. Passei por uma reforma braba porque teve uma época que eu tava com esse namoro arrebentado, sim, acabou. Ou seja, na emoção eu tava bem zoado. Eu não vou mentir, foi nessa área aí que Deus me deu uma derrubada mesmo. Nessa época a empresa do meu pai fechou que foi no ano 2000, por aí, acho que foi, que meu pai fechou, eu ainda namorava com aquela garota, mas eu fiquei um período aí sem emprego, daqui um pouco o namoro foi pro vinagre, e daqui um pouco eu não estava mais na igreja, não tinha sentido, eu via sentido em fazer um pouco daquilo que eu fazia na igreja. Eu cantava no coral e tal, né? Mas de repente, cara, eu tava vazio, brother. Eu não tinha muita perspectiva financeira, material, emocional. Assim, Um abismo chama outro abismo. Deus tirou um pouco o meu chão, assim, sabe? E reconstruiu, cara. Reconstruiu mesmo. Foi uma reforma. De verdade. Ele pegou o vaso, quebrou, jogou água, amoleceu e falou, vou formar de novo, cara. Vou formar de novo. E a mesma passagem que eu li um pouquinho em Jeremias, que ele fala, desce a casa do oleiro. Você vai ver lá o oleiro trabalhando com o barro. Quando o oleiro vê que o barro não tá bom, ele desmancha e refaz. É isso que eu estou fazendo com a nação de Israel, é o que Deus fala. É isso que Deus está fazendo comigo. Que na época Deus estava fazendo comigo. E aí, cara, já que a gente está nessa seara aqui, vou falar, o culto de domingo, ele tinha o propósito de falar que Deus refaz coisas mortas. O vaso quebrado Deus refaz e os ossos Deus torna em corpo vivo de novo. De forma que o culto de domingo, cara, ele teve um aspecto, a Francis falou isso para mim, de cura. E eu acho que isso que foi lindo, porque como é que a gente vai operar como um exército, que é um corpo não formado, sem vida? Então, beleza, nós vamos ser um bando de Márcio do ano 2000, entendeu? Que sabe até o que tem que fazer porque viu, mas sem vida, entendeu? Modo de dizer. Então Deus me tocou com essa passagem do Vale dos Ossos Secos, um monte de gente que na batalha perdeu a vida, que não conseguiu chegar até o fim e que ficou no meio do caminho e que agora estava morto ali pelo caminho, mas que podia voltar a viver. E eu acho que foi um negócio bonito para a igreja no aspecto de cura, assim, sabe? A gente viu testemunhos, a gente não precisa falar de pessoas, mas a gente viu isso na prática ali, cara, no mover. Pessoas que a gente conhece a vida, que a gente sabe do que passou, e a gente viu essas pessoas voltando a viver, assim, foi incrível mesmo, foi top. O mover foi muito grande.
Eu acho que de gente que parou no meio do caminho e desistiu, gente que tá querendo começar, eu acho que veio um mover muito grande de cura mesmo. Eu acho que foi muito lindo e foi muito forte. Acho. E de poder sentir um pouquinho de novo o gostinho de ser cheio. É. Eu acho que era um pouco disso que se tratava também, né? A gente tava com saudade também dos moverzinhos, né? Ah, de vez em quando tem uns aí. Mas tem uns que são marcantes. Eu acho que esse congresso foi mais um, assim, da nossa igreja. O Tem uns mover que são começou no mais domingo de marcantes. manhã, eu achei. Teve Forte e ele aumentou só. uma galera também que veio pra frente. Mas você vê, cara, que eu não tava presencialmente para sentir a vibe do culto, mas a adoração de domingo à noite mostrou muito. Tipo, Deus falou, mano, tô aqui, tá tudo bem, tô aqui, vai embora aí que eu tô aqui. É interessante porque eu encontrei o Alê sexta-feira no shopping. Eu tava trabalhando e encontrei ele lá. A gente parou pra comer um lanche, eu e a Aline, aí ele mandou uma mensagem: ô, narigudo, senta aqui. Aí eu olhei, cadê ele? Ele tava lá. A gente sentou, conversou, e a gente falou algumas coisas. E eu compartilhei um pouco do que eu ia pregar domingo de manhã com ele. E aí ele meio que abriu ali o coração e tal. E foi tão lindo ver ele ministrar, porque no meio da ministração ele falou alguma coisa do que a gente tinha falado na mesa. E é um negócio simples, assim. Mas a presença de Deus veio e fez ali na hora da adoração, sem nenhuma força. A gente sabe o quanto que ele é bom operando, né? A gente sabe disso, da qualidade técnica do Alê, mas a gente viu o domingo que Deus fez, assim. Uhum. E foi top. Foi bem legal, cara. Lindo, foi uma delícia, cara, domingo. A igreja tava bem cheia, até o anexo tava lotado. Tava lotado, aqui É. em cima. É, O cunhado da Simone pegou o culto aqui em cima. Falou que tava foi? lotado. ele vem? Vem. Ele é ministro. Eu conheço? É o Conhece, Paulinho e a Cris. Ah, sim, claro. É. Eles são cunhados da Simone? A Cris é irmã da Simone. Mentira! Vou dar um cara. beijo pro Paulinho, porque ele veio todos os anexos. Paulinho. né? Eu não sabia, mano. Olha aí as conexões Olha do aí, corpo. tá vendo? Então. Não sabia, novidade pra mim. Sim. Top, que legal, que da hora. Perguntas nós temos aqui, Tomar um hein? suquinho. Na nossa caixinha de perguntas aqui do Instagram. Obrigado você que deixou aí, viu? Vamos ler aqui todas elas. Essa aqui é muito interessante. Quando cai areia nas engrenagens, joga óleo ou joga água? Então, tem que fazer uma limpeza. Tem que ser uma limpeza. Essa é interessante porque na Bíblia você é purificado pela água. Sim. Né? Mas a água não enferruja a engrenagem? Depende do material, né? Depende do material. Depende da sujeira. Também. Sei lá. É uma boa pergunta, eu não tenho uma resposta. Os dois são simbolismos, né? Mas a água realmente é o maior simbolismo de purificação. E o óleo também precisa ter, porque é unção, né? O óleo é unção, porque você funciona pela unção, de verdade, né? Essa eficiência do derramar é pela unção. Mas quando a Bíblia fala, João 15, fostes purificado pela palavra, né? Já fostes limpos pela água. Então, a água que tira a sujeira da engrenagem. E o Marcelo usou esse exemplo muito, muito legal, porque essas micropartículas, elas corroem as engrenagens, né? E danificam as engrenagens. Tem que tirar essa areia. Areia é pecado, né? Impureza. É isso aí. Com tantas diversidades de denominações, como ter plena unidade de forma saudável? Puxa, essa é profunda, hein? Essa é uma boa pergunta, mas assim, unidade é diferente de uniformidade, né? Você não precisa ser igual para ser unido. Você pode ser diferente e permanecer unido. Então eu não acho que as denominações, cada uma tem um entendimento e glória a Deus por elas. Porque a tua avó não vem no Bola de Neve e o cara do Bola de Neve talvez não vá na Assembleia, mas a Assembleia não vai. E cada um se encaixou em um. E glória a Deus por isso, cara. Não tem melhor, não tem pior. Tem um corpo que tem várias formas diferentes. Mas mesmo assim, a gente pode amar um ao outro e permanecer unido. Uma vez eu estava conversando, tem um pastor muito querido, não conheço profundamente, eu já conversei algumas poucas vezes, que é o pastor Levi.
da igreja aqui do lado, aliás, a duas quadras daqui. Ele é o presidente do Conselho de Pastores da cidade de Guarulhos. Muito querido. E também alguns outros pastores que eu conheci que são envolvidos. Tem uma bispa, Glória, que é muito querida. E ela já me chamou para ir em um culto ou outro para pregar para pastores. Teve um que o Alê foi comigo, inclusive, para pegar para pastores da cidade de Guarulhos. E normalmente quando tem algum evento, tipo marcha, assim, os pastores voltam a se unir se tem alguma ocasião. E numa dessas, a gente estava falando, cara, é muito difícil unir os pastores e tal. Eu falei, olha, eu amo todo mundo que prega o evangelho aqui, você já tem o meu carinho, meu apreço de graça, porque você está fazendo aquilo que a gente foi chamado para fazer. Agora, cara, eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu tenho uma rotina, eu tenho tanta coisa para fazer. Eu acho que é difícil ter expectativa de que os pastores se dediquem tanto para estar lá. Agora, existem ocasiões e momentos que a gente precisa estar unido. Não são muitos, mas tem para decretos, para liberações espirituais, para orações em unidade. Mas, no geral, cada um no teu corre, cara, entendeu? Eu tenho tanta coisa para fazer já aqui no nosso ministério, na nossa igreja, né? Então não leva ferro e fogo. Cada um tá fazendo o seu corre. Mas quando precisar, estiver propósito, aí você vai ver que há unidade mesmo na diversidade. E que a gente não precisa de uniformidade, entendeu? Para ser unido. Mas, de fato, a liderança evangélica está cada um seu. São tantas interpretações diferentes da Bíblia, né? A gente só não pode ser vaidoso o suficiente para achar que a gente é a igreja do universo, né? A igreja certa, e respeitar e abraçar todos. Eu tenho muitos pastores na cidade que são muito, muito queridos mesmo. Muitos. E que são diferentes em igrejas. Inclusive, você foi num podcast com um padre aí da cidade, né? Eu fui. Assisti um trecho. Eu Boa fui. parte Eu recebi também. O prefeito Guti está fazendo um podcast e ele fez esse diálogo aí que foi super legal. Cara, eu vou criar animosidade, entendeu? Não vou engolir aquilo que eu sinto que não é, mas também não vou criar atrito. Eu vou criar unidade, cara, entendeu? E vou tentar ter paz. Vamos no que nos une, né? Não no que nos separa. Isso. Seria maravilhoso se as pessoas entendessem o real propósito de servir. Seríamos muitos membros. Não foi uma pergunta, mas eu achei bem interessante. Afirmação. Eu não sei se eu leio aqui o nome das pessoas, que algumas pessoas talvez se constranjam, né? Mas foi uma irmã aqui que deixou isso, eu achei top, que eu acho que tem a ver muito com o propósito do que é o congresso e do que a gente está fazendo e falando aqui, né? Que é instruindo a galera para que a gente seja muitos membros mesmo. Exatamente. Não próteses, mas membros vivos, né? É isso aí. Teve uma irmã que deixou um comentário lá na Palavra de Domingo de Manhã. Teve vários. Cara, foi bem legal, que eu tava me sentindo como uma prótese por muitos anos. E que lindo, cara, de ouvir alguém que recebe assim. Muito top. Como foi o tempo de preparação dos pastores para que esse congresso e como identificaram esse tema? Normalmente, esse tema é gerado em conversas entre nós, mas também muito no meu coração. Eu, cara, tenho um gargalo no meu coração há um tempo, que não desce, que é o fato da gente ter muita capacidade e possibilidade de ir para um lugar mais espaçoso, maior. Eu, pessoalmente, sou cobrado. Pô, pastor, quando a gente vai ter um lugar maior e tal, né? Imagina que sonho ter um lugar onde as crianças possam correr um pouco mais, onde a gente tenha mais vagas para carro, onde a gente tenha, cara, quantos metros tem daqui até a parede aí? Uns 4, 5? Uns 4. Uns 4. Imagina que a gente tenha um altar que fica a 5 metros da primeira fileira, pra você poder fazer movimento ali. Uhum. O sonho de ter um corredor que passem 3 pessoas e não uma de lado, entendeu? O sonho, cara, de a gente ter mais pessoas numa nave e não ter que transmitir um anexo. O sonho de a gente ter uma cantina com umas 20 mesinhas, onde as pessoas possam sentar e trocar uma ideia, de ministrar a pessoa, tomando um café e pedindo um pão de queijo, e falar, vamos trocar uma ideia sobre aquele teu problema ali, um líder de célula. Um sonho de a gente ter um hall
onde as pessoas possam, né? Um sonho onde a gente possa ter um lugar dedicado para molecada, para Pro pod. pré-teens. Uma sala Uma exclusiva. sala exclusiva pra Uma gente. sala pro pod, cara, entendeu? Cara, são Gostou, né? A galera gostou ali. muitas coisas que a gente podia ter e que é um sonho, e que as pessoas às vezes me cobram, né? E não que a gente não esteja num lugar super confortável, não é que eu não seja grato, mas não dá para pedir um pouquinho mais. Né? E eu sei que a gente está nesse tempo, só que senti que a gente não iria para esse tempo novo e para esse templo e para esse tempo novo se a gente não tivesse robustez no corpo. E foi mais ou menos essa dos coisas que... Então a gente pode, esse congresso é um tempo de ajuste para uma expansão futura. Com certeza. Então nós não estamos no tempo de expansão, nós estamos no tempo de ajuste. Eu acho que a gente está num tempo de ajuste Para uma expansão. Para uma expansão. Exato. É um tempo de alinhamento. Ao tanto de se ver o mover ontem, o tanto de gente que levantou e querendo, que a gente viu cura ontem sendo liberado, você imagina se todo mundo for curado. Olha o corpo que E se todo que mundo vira. que ficou ali for cheio, Sim, cara, a gente, mano, pronto. entendeu? E eu terminei com essa frase, a palavra, eu acho que foi mais ou menos isso que eu disse no fim. Cara, se essa igreja entender que o segredo para crescimento é isso, essa igreja explode, cara. Que é o que Efésios 4 fala. Para de ser criança, olha para o todo e vamos crescer, servindo. Se a gente entender que a gente servindo em unidade cresce, cara, a gente vai explodir, brother. A gente vai explodir. Eu não estou querendo explodir para que a gente seja a maior igreja. Não, explodir para ter mais gente sendo salva, sendo operando, trabalhando para o reino e etc, etc. Entendeu? A gente tem um fim. E o fim é salvar a vida, cara. Para quando a noiva vier, ela venha para uma igreja linda, restaurada. Não é fazendo uma autodefesa para você, mas assim, a expansão hoje, se você fosse olhar só para sua comodidade, não seria algo nem inteligente, né? Cara, se tiver 3 vezes mais pessoas, ou se tiver a metade, eu ganho a mesma coisa. Pronto. Porque eu trabalho muito menos. Pra mim, se a igreja tivesse uns 500 membros só, tava bom. Eu jogava PlayStation e todo dia e tá ótimo, entendeu? Mas não é isso, não tem nada a ver com isso, cara. É bom a gente entender isso. É bem legal. É legal expor isso. É igual o que a gente tá fazendo aqui, porque às vezes as pessoas acham que o podcast é um glamour quem tá aqui. Mas quem talvez esteja disposto a sair no domingo 1h30 da manhã daqui. Pois é. Direto do culto depois. Eu sei, é pesado a cobrança que tem. A Lolo chama de pão de cast. Ela fala que ela não gosta do pão de cast, porque o pai dela não volta pra casa depois do culto de não domingo. volta pra Você casa. chega, ela tá dormindo já. Hoje, excepcionalmente, a gente não tá gravando no domingo, mas, né, acontece, é isso aí. Então, mas a gente tá aqui porque do propósito maior, não é sobre nós, né? É isso. Quem está em algum ministério e os líderes não ajudam a crescer? Puxa, aí é uma bucha para você, hein, pastor? Eu acho que essa mudança quase nunca ela é de baixo para cima. Ela é de cima para baixo. Mas o teu papel é conversar com ele e entender onde que as coisas podem ser melhoradas, ser aprimoradas. Como que você pode trocar uma ideia com ele para que você seja um pouco mais explorada nas suas áreas, nos seus pontos fortes, naquilo que você pode oferecer e tal. Entendeu? Por exemplo, a gente tem aqui o exemplo do Bruno e do Gabriel. Eles chegaram, se uniram a gente no pod com ideias incríveis, com muito mais qualidade do que aquilo que a gente vinha fazendo, somaram, entendeu? Beleza, vamos aceitar. Eu falei pro Gabriel hoje, é que os de fora, os ausentes não têm razão. Você quer ter aderência das tuas ideias? Então se envolve e mostra que você é consistente. Aí sim, porque, cara, não me vem com uma ideia nova que nem você vai estar aqui para fazer, para realizar ela. Né? Então vem, fica, e aí sim, beleza, a gente consegue construir junto. Então procura o teu líder, fala, cara, dá pra gente ser melhor se a gente fizer isso. Eu me comprometo a gente fazer isso juntos, para eu te ajudar. Lembra daquela história que você mesmo pregou,
Eles chegaram para Eliseu e falaram assim, vamos construir um lugar maior? Vem com a gente. É. Não, primeiro ele fala, beleza, tá abençoado. Mano, vem com a gente. Vem, aí dá para fazer. É mais ou menos naquela linha, aquele approach, aquela... Deixa eu pegar um gancho aqui. Não sei se eu vou ser muito... É evasivo que fala? Invasivo, não? Invasivo. Estamos aqui pra Foi isso. um desabafo ontem, paizão, uma hora. Foi. Que você falou e fez... Uf. Foi, porque foi um pouco pesado. Pesado, assim, tem que ser dito. Não, É sim. igreja, mas tem que ser dito um pouco, entendeu? Cara, não dá pra você querer viver as coisas de Deus e sentar e me assistir. Sério que você quer construir um corpo maior enquanto um trabalha e o outro assiste? Parece, eu ia falar o nome, mas parece as coisas da prefeitura. Um trabalha, 3 assiste, 2 comentam. Quase isso. Meu, não dá, nós temos que trabalhar junto. O melhor é trabalhar junto. É divertido você vir sentar e pegar uma palavra, espero que boa, ótimo, mas não vai funcionar, cara. Todo mundo tem que servir junto, tem que trabalhar junto. Ou você é bebê, ou você não tem o Espírito Santo, senão você ia estar cheio do Espírito servindo com alegria e com a boa motivação. Então você está falando que eu não tenho o Espírito? Pode Se serviu, né? Se serviu. Tu dizes. É alguma coisa desse tipo. E pra mim essa é a verdade. Então, assim, sem, cara, mas assim, eu não sei nem se existe isso, mas com muita humildade, eu falei, cara, eu sirvo há 21 anos. Cara, nunca cheguei e falei, eu preciso de tempo, cara, me dá 1 ano. Não que seja, nunca dei manutenção. Cara, sempre servi com um sorriso, sempre servi porque sei onde eu vou bem, sei onde eu não devo entrar porque não é muito a minha praia, deixa eu ficar no que eu vou bem, o que eu vou bem é muito o que eu gosto de fazer, é o meu rio, e eu sirvo com alegria, e eu sei também a importância de um corpo descansar, então eu sei quando eu tenho que dar um modo avião e jogar meu tênis, ou ir namorar minha esposa, ou ir jantar na minha mãe. Eu sei quando eu tenho que equilibrar essas coisas para eu me manter vivo, sadio na alma, no espírito, para continuar servindo alegre. Se você perder esse balanço, esse equilíbrio, um dia você se desgasta. Se você não estiver cheio do espírito, eu sei quando eu tenho que mergulhar. Meu irmão, às vezes, nem é sempre, mas tem vezes que eu levo 20 horas em frente ao computador para preparar uma palavra. Entendeu? Eu não vou mentir, tem vezes que eu pego uma frase e troco a ordem dela 10 vezes, até ver qual a melhor versão daquela frase. Mas assim, se você souber equilibrar, você vai passar os anos, cara, servindo leve, sem muito fardo. Agora, não dá para um fazer assim e o outro não, entendeu? Se todo mundo fizer um pouco direito, a gente vai, todo mundo ser feliz, leve, entendeu? É uma comunidade, cara. Você não entra num kibutz e vê todo mundo plantando, colhendo, entregando, limpando e você assistindo. Nós somos uma comunidade, cara. Todo mundo tem que servir, todo mundo tem que trabalhar, do menor ao maior. O que o teu filho de 12 anos sabe fazer? Nada, mas o teu filho, se você dá uma ordem, ele pega o brinquedo e devolve na caixa. Tá bom, é o que ele sabe fazer, já ajuda muito. É verdade, Entendeu? isso é bem verdade. Viu? Então, cada um faz um pouquinho. E aí, a gente no Instituto tem esse slogan e esse coisa que é a formiga. E a formiga é todo mundo trabalha. Não existe o que senta e assiste. Se você é uma formiga e você está na nossa comunidade, vai buscar uma folha aí, filho, porque todo mundo está trabalhando. Entra na fila e vamos trabalhar. Essas são as comunidades mais bem-sucedidas do reino animal, as que todo mundo trabalha, né? É isso aí. Top, hein? Pegaram aí o... Não vou Como falar. é que é o código? Não vou pegar o código, não. O código. Pega a visão. Pai vai. tá gelado, hein? Pai era do gelo. Então, mas daí soou como um pequeno desabafo, mas era mesmo, cara, era um coração verdadeiro ali. Às vezes eu posso pecar pelo excesso de emoção, mas eu também não posso não ser eu, cara, ali. É isso aí. O que é? Deixa assim. Deixa Tá fluir, tá certo? Deixa assim que tá bom. Você também falou que alguém que é cheio do Espírito Santo serve, acho que alguma coisa assim também, que você falou, eu sei o que é isso porque eu vivo isso.
Uma coisa assim que você falou. Eu achei Foi mais pro interessante final, porque né? humildade não é você pensar menos de si. Humildade é você pensar menos em si. Se você sabe que você opera e Como que é que você é? faz, humildade não é você pensar menos de si. Porque às vezes as pessoas falam, tem uma falsa humildade, eu não falo que eu sou bom nisso. Você sabe que você é bom, cara. Por que é o problema que você falar, né? Por exemplo, todo mundo Eu sabe faço que isso bem, mas humildade é você pensar menos em você. Você pode saber quem você é, mas se você faz aquilo porque você serve alguém, tá tudo bem, você é humilde. Você não precisa ficar falando que você eu não sou tão cheio assim. Eu não prego tão bem. Porque isso é uma falsa humildade, na verdade. Porque às vezes você até sabe que você é. Então eu achei top a hora que você falou lá uma Ah. hora assim, eu sou cheio do Espírito Santo. Qual que é a... Como que você sabe que alguém é cheio do Espírito Santo? Vamos lá. Como que eu sei? É. Pela vida, pelos frutos. Qual fruto? É porque ele opera milagre? Não. Não. É porque ele performa bem no... Não. Tem 3 aspectos que falam que uma pessoa carrega o Espírito. Eu tava com essa pergunta aí, você trouxe, ainda bem. É. Paz, alegria e justiça, que é caminho reto, que é retidão de caráter, de condução, de passo, de atitude reta. Paz, alegria e retidão. Quando você olha isso numa pessoa, você fala, mano, essa aí tem um espírito. Nossa, que top. Entendeu? Então, você não precisa, se você fizer em paz, leve, ele não vai ser um peso, um fardo. Assim, tudo bem, tem dias que tem um pouco mais de pressão, tem fases que são um pouco mais duras. Esse último semestre de 23 foi um pouco mais difícil para nós, pessoalmente. Mas fora isso, uma fase, você é leve, você é paz, você faz com alegria, você não faz forçado, você não, entendeu? Enfim. E uma pessoa que tá cheia de Deus, ela opera, né? Aquilo que naturalmente, assim, não precisa ser forçado, né? Por exemplo, servir. Quem tá cheio do Espírito Santo vai servir. Não tem... Eu tinha um amigo, pastor, tenho, ele servia numa igreja. Só que eles mudam de igreja, né? Quando você é um pastor de uma denominação, às vezes você pode, mano, ir pra uma igreja, você é contratado mesmo. E ele mudou de igreja. E ele ele não estava satisfeito, ele não estava feliz. E ele começou a exercer o ministério de uma forma muito próxima. Uhum. E eu falei, mas como que você fazia? Cara, dos 7 anos que eu pastorei aquela igreja, eu peguei todas as mensagens e preguei de novo ali. O que você fazia? Eu pegava uma, escolhia na pasta, imprimia e era essa que eu ia pregar. Sério? Tinha alegria, não tinha. Daqui um pouco ele começou a ter palpitação, ele começou a ter ansiedade para ir para a igreja. Às vezes ele evitava ir, daqui um pouco ele começou a entrar numa depressão, ele saiu do pastoreio. Isso, cara, é fazer o ministério sem o espírito, entendeu? Cansa, né? É pesado. Pesado. Uma hora tua paz não tá mais lá, tua alegria não tá mais lá. E aí, automaticamente você não vai ter caminho reto, né? E esses 3, eles andam junto. Não dá pra você não ter caminho reto e pecar e continuar em paz e com alegria. Um interliga o outro. Um sempre tá ligado no outro, né? Porque se você então seguir nesse caminho, você vai para um caminho de iniquidade, Iniquidade. que é o pecado deliberado, assim. sim. O oposto de justiça é iniquidade. Nossa, eu trouxe isso de manhã. Eu falei, Ele falou isso de manhã. porque aquela passagem de Jesus falar, mas em teu nome não expulsamos, em teu nome não fizemos, curamos e tal. Ali Jesus está falando de tudo que ele mandou a igreja fazer. Isso. Cura os enfermos, expulsa o demônio, mas em teu nome a gente não fez isso, mas eu não te conheço porque você pratica iniquidade. Não tem o espírito, não é cheio, tá no caminho inverso. O que é equidade? Tem a ver com igualdade. Tem a ver com igualdade. Iniquidade é quando você está desigual com o padrão de Deus, vamos assim dizer. Entendeu? Então, você pode até exercer algumas coisas em nome do Senhor, porque o nome dele é o nome dele, mas você tem práticas que não tem a ver com o Senhor, então você não pratica a justiça. Quando a Bíblia usa justiça, eu não gosto dessa palavra. Tem uma palavra em inglês que eles falam peace, joy and righteousness. Rightness. Que é
tem mais a ver com retidão do que com justiça, com a palavra justiça, assim. Porque na interpretação do nosso vocabulário soa diferente, né? Soa diferente. Justiça não parece É. a outra. É verdade. Diferente de justo, né? É diferente. Justiça soa com alguém que faz justiça, né? Aí você vai ser o Jack Reacher, Justiceiro. o justiceiro, sei lá. Né? Sei Mas lá. isso é muito interessante que você está falando, porque as pessoas às vezes enxergam Deus dessa forma por causa, às vezes, da palavra, cara. Como um justiceiro. E não no sentido de alguém que tem o caminho reto, que é justo. Mas, é aquele que faz justiça. É uma mão pesada. É, tipo isso. Vira Muitas mais pessoas- medo, É. né? Deus legislador, assim, um Deus Isso. que tem o prazer de cortar o nosso barato. Assim. O Isso. negócio dele é ser ríspido, ser rígido. É E isso não aí. tem absolutamente nada, Nada a a ver. ver. É totalmente o inverso. Mas é o significado de uma palavra. Por isso que eu gosto de falar de significado de palavra, porque traz muita clareza. Gosta, né? né? Exatamente. É isso. É isso, meus amigos. É isso. Quanto tempo aí de rec? Pô, fomos- Tá! Por que você não falou nada, mano? Uau! Hã? Você mandou mensagem? Mandou? Nossa, nós estamos viajando. mandou uma Não hora? vi, não. Meu Pô, Deus, desculpa aí, galera. Fomos longeão. Mas tá bom. mano. Tramos na nuvem aqui. Andamos bonito. Tá bom, você tem bastante coisa pra ouvir aí. Se você tá aqui até agora, deixa seu comentário aí. Fala, eu tô aqui, que eu vou saber que você ouviu tudo. É isso aí. Fala, tô aqui, ó. Ai, é isso tá aí. bom, A bora. gente tinha muita coisa pra falar, andamos um pouco de lado, mas foi muito Foi uma especial. benção. Mais uma Bastante, né, de lado. vez. Um pé. Vamos Nossa, lá, até a vários. lua e voltamos, né? Mas tá bom. É Tá isso bom. aí. O propósito é esse aí também. Top. Obrigado se você ficou aqui até agora, viu? Fica ligado aí, porque agora a gente tem toda essa programação aí. A gente vai receber aqui os líderes de ministério. Como que vai ser isso daí nos próximos dias? Eu acho que a gente vai ter mais, talvez uns 2 domingos, 3. Eu quero ainda bater um pouquinho nessa parada do corpo. Como eu disse, talvez a gente fale um pouco sobre Coríntios. A gente pode ter tipo um anexo do anexo, por exemplo, um tema... Nossa! É o anexo 4 ou 2. Não, por É, exemplo, talvez. assim, Atalaias, e ter um episódio específico, que não tem relacionado ao que foi pregado domingo, mas para falar sobre o ministério. Mas não é essa a ideia? A ideia é pôr o líder do ministério aqui e falar um pouco sobre isso. Mas junto com o que a gente já faz, Junto com quem a gente... Pô, não. Aqui é freestyle, mano. Não. Se a gente É. tiver... Que o espírito ver o que guiar, sai vamos. aí. depois vamos ver o que a nossa direção aí fala, porque a gente podia ter algumas pílulas, né? O que eu tava pensando. Por exemplo, um pod um pouco mais curto, mas mais específico, voltado para falar só daquilo. Continuar fazendo o que a gente faz, mas pegar um dia da semana e fazer 3 É, em cada ministério diferente. Boa. É uma ideia. pode ser. Na verdade vai ser um por semana, né? Vai ser um ministério por semana. Mas dá pra pegar e fazer, suave. Então tá bom. Vamos. Vambora. Legal. É isso aí, então. Obrigado. Você que ficou aí. Agora deixa eu só dar só um parecer final. Considerações finais. Uma consideração. A gente é muito feliz, muito satisfeito com tudo que a gente vive nessa igreja. A gente só trouxe esse tema com o único intuito de conseguir ser um pouco melhor, que é a nossa busca constante, tá? Então, não é nada pessoal, como o Kevin disse, eu gosto disso, nada pessoal, só questões do reino, só negócios do reino. Então, a gente vai ser melhor. Então, se alguma palavra foi direta para o teu coração, não se ofenda, receba com muito carinho, com muito amor. A gente é muito feliz, muito satisfeito nessa igreja. Pessoalmente, quase te garanto que essa é uma das igrejas mais bem equipadas de obreiro, com ministérios vivos. Então a gente é muito feliz, tá? Mas a gente sabe que a gente consegue fazer um pouquinho melhor, né? Então bora, vamos ajustar isso aí. Tá bom, gente? É isso aí. Beijo pra Top. todos vocês. Amo muito essa igreja, amo tudo que a gente faz aqui. Até a próxima. tchau, Valeu, tchau. galera.